vamos na sequência para o nosso próximo painel. A trilha da longevidade brasileira apresenta a Longevidade, com curadoria do Instituto Moriguchi. Vamos convidar Berenice Werler, geriatra, MD, MSc, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul, pesquisadora do projeto Veranópolis, e também convido o senhor Martin Henkel, diretor do Terra da Longevidade Negócios, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas e fundador da Senior Lab Mercado e Consumo 60+, para compor o palco. Sejam muito bem-vindos. Bom, obrigado a todos, por se interessarem pelo assunto, estarem aqui apoiando a gente. O tema é a trilha da longevidade brasileira. A gente vai discorrer um pouquinho sobre a pesquisa do projeto Veranópolis, que desencadeou uma construção de conhecimentos e nos conduziu a essa trilha de orientações, de boas práticas e de estilo de vida que leva à longevidade. Quase 30 anos atrás, bem antes do mundo começar a ouvir falar das Blue Zones, quando a longevidade não despertava o mesmo interesse, iniciou a mais importante e longa pesquisa sobre longevidade, que ainda está em curso no Brasil. 28 anos atrás, vamos tentar lembrar o que se pensava a respeito de longevidade, envelhecimento, não se falava sobre isso, a não ser do meio médico. E aí ocorreu a pesquisa que o Dr. Emílio vai falar em seguida num vídeo que eu vou mostrar para vocês, e onde a gente vai explicar como é que se descobriu, como é que aconteceu a descoberta da Terra da Longevidade brasileira. E aqui eu vou deixar nas palavras do próprio Dr. Emílio, que foi quem conduziu a pesquisa. Ele vai contar a história, a decorrência, e depois a gente vai construindo esse caminho, essa trilha com vocês, para apresentar até onde vai, até chegarmos na longevidade. Olá, eu sou Emílio. Tem volume? Eu vou voltar aqui. Olá, eu sou Emílio Moriguchi. Eu sou o iniciador, fundador do projeto Veranópolis. Tá baixo ainda aqui, ó. E isso foi nos idos de 1994. O iniciador, fundador do projeto Veranópolis de longevidade e envelhecimento saudável. E isso foi nos idos de 1994. Agora eu pirei aqui. Quando voltei da minha formação no exterior. Estive no exterior, no Japão, de 86 a 91, e depois nos Estados Unidos de 91 até 94. E voltei do exterior após meu doutorado e pós-doutorado, com uma missão dos meus mentores do Japão e dos Estados Unidos, que era de descobrir o local mais longevo do Brasil e fazer um estudo de pesquisa, ou seja, estudo observacional, longitudinal, ou seja, de segmento, chamado estudo ecológico, para tentar determinar os determinantes de longevidade no Brasil, porque naquele momento já tínhamos vários dados de outros locais longevos do mundo, mas nós não tínhamos ainda dados do Brasil. E naquele ano de 94, eu, juntamente com a minha primeira mestranda aqui no Brasil, que foi a doutora Elizabeth Miquelon de Bento, que também tinha interesse em saber por que as pessoas viviam mais, em alguns locais e em outros locais menos, buscamos e descobrimos, pelos dados do IBGE, que o município mais longevo daquele ano era o município de Veranópolis, na Serra Gaúcha. E nós, então, fomos para Veranópolis para ver, juntamente com o prefeito e com o secretário municipal da saúde, se nós poderíamos começar com um projeto desse tipo, para tentar descobrir, entre aspas, porque não é uma descoberta, na verdade, mas é uma observação, o que levava as pessoas de Veranópolis a viverem mais naquela época que de outros lugares do Brasil. E, por sorte, nós encontramos, quando fomos para Veranópolis, em 94, o então secretário da Saúde, Dr. Valdemar De Carli, tinha sido meu contemporâneo na época da residência, no início dos idos de 80, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, como já éramos conhecidos, eu levei a minha ideia, ele sabia que trabalhava com envelhecimento e pesquisa nessa área,
Ele prontamente aceitou, só que me colocou um empecilho, vamos dizer assim. Olha, como é estudo a nível populacional, nós temos que ter autorização da população do povo, né? E aqui em Veranópolis, quando tem decisões importantes da comunidade, a gente decide num local onde as pessoas se reúnem aos domingos, que é na igreja, na missa das 10 horas. E então, obedecendo, vamos dizer assim, essa determinação, no domingo seguinte, eu estive com o Dr. Elizabeth Piquelon e o Dr. Valdemar de Cali na missa das 10 horas de domingo em Veranópolis, e quando chegou o horário do sermão, o frei, que estava coordenando a missa, disse: olha, hoje nós temos médico japonês que quer fazer uma proposta para nós para ver se nós aceitamos ou não. E então eu subi na frente de um povo inteiro, porque a igreja estava lotada, falei sobre a ideia de iniciar um projeto de pesquisa sobre estudo de longevidade em Veranópolis. E quando eu terminei de explicar, desci do púlpito do sermão, o frei perguntou para os fiéis, né? Pessoal, agora vocês entenderam o que esse médico japonês quer? Então, se vocês concordam em participar, colaborar com esse projeto, vocês fiquem sentados. Agora, quem não concorda, se levante agora. E aí, graças a Deus, ninguém se levantou. E o frei disse: Dr. Emílio Moriguchi, você pode começar com a pesquisa porque a população concorda com o seu projeto. E aí nós começamos, abençoados numa igreja, né? Na Igreja Matriz de Veranópolis. E no inverno de 94, nós começamos com o Projeto Veranópolis. Quando o projeto começou, nós adotamos protocolo que naquela época era um modelo da Organização Mundial da Saúde para estudos comparativos de populações, um protocolo chamado de Protocolo de Estudos Longitudinais de Envelhecimento, e adotamos, e isso era um protocolo bastante rígido, no qual nós tínhamos um sistema de acompanhar cada participante, ou seja, no caso, cada idoso acima de 80 anos na primeira corte, né? Todos os hábitos em casa, desde que acordava de manhã, o que comia, atividade física. Então a gente acompanhava cada idoso, combinávamos o dia e tal, e no horário que o idoso e idosa acordavam, nós íamos na casa do idoso e acompanhamos desde a manhã a atividade que fazia, o que se comia, e nós fazíamos análise dos alimentos. Então tudo que se comia, né, o idoso e a idosa comia, nós colocávamos a mesma porção, mesma quantidade, mesmo alimento no recipiente plástico, né, e depois nos levávamos, naquela época, para o laboratório da PUC-RS, Pontifícia Universidade Católica do Sul, laboratório de alimentos, para fazer análise. E fizemos isso numa amostra representativa de todos os idosos acima de 80 anos. E então, em 94, nós começamos analisando os hábitos de vida, a quantidade de atividade física, a questão da alimentação, né, e as preocupações com a vida, tal, em questionário bem completo. E acabamos publicando, claro, né? E aí começou o Projeto Veranópolis, há 28 anos atrás, em 1994. E desde então temos seguido várias populações. Logo depois veio a ideia de se começar a acompanhar idosos mais jovens, acima de 60 anos. Em 99, um grupo de pediatras muito interessado e preocupado com a saúde das crianças e adolescentes, né, que nós sabíamos naquela época, e crianças que tinham fatores de risco já na infância, tinham maior risco de desenvolver doenças mais graves na vida adulta. Então começamos a acompanhar crianças acima de 10 anos em 99, e desde então temos feito muitos estudos, né, com colaboração do povo de Veranópolis, sobre aprender o que é necessário, quais são os determinantes que realmente impactam no envelhecimento com saúde e qualidade de vida. E isso falando não somente, né, da cultura alimentar, da questão da atividade física, repouso, lazer, mas também da questão de relacionamento social, que hoje já sabemos que é importante. E estamos fazendo várias pesquisas hoje, incluindo a questões de doenças como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças cardiovasculares, que são as doenças que afetam muitos idosos, né, para ver o que é importante, né, para que as pessoas não fiquem doentes. E vamos continuar. Enquanto tivermos saúde, a minha ideia é que, eu estou com 64 anos agora,
Eu espero poder trabalhar até os 100, então nos próximos, né, 30 e poucos anos, eu espero estar junto aqui com o pessoal para continuar o projeto Veranópolis, para continuarmos aprendendo com o povo, que vive bastante bem, o que é importante para fazer, para que possamos envelhecer bem e com bastante saúde. Muito obrigado. O doutor Emílio gostaria de estar aqui com a gente, mas ele tinha um compromisso já marcado antecipadamente. Então, fez esse depoimento para a gente construir o entendimento de vocês de como começou, o que provocou, né, a busca de entender o caminho da longevidade brasileira. E eu gosto de salientar um aspecto que a nossa Blue Zone, vamos chamar assim, ela foi descoberta 10 anos antes das Blue Zones que a gente ouve falar hoje, né, as 5 zonas azuis no planeta. É um trabalho mais acadêmico, mais interno e mais tratado dentro do ambiente da geriatria, gerontologia, e que a gente quer dar mais visibilidade. Eu tenho agora, consegue botar novamente para passar o slide? É o outro? Tá. Obrigado. Muito bem, está aqui. Veranópolis fica na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. E provavelmente muitos de nós já recebemos algumas orientações, algumas informações, recomendações de hábitos, questões, atividade física, alimentar, que tiveram berço, né, tiveram origem na pesquisa no projeto Veranópolis. E ao descobrir como viviam e vivem os longevos brasileiros, também foram mapeados os motivadores da vida longa, plena e feliz. Essa frase está no site do Instituto Moriguchi, né? Longevidade, vida longa, plena e feliz, porque precisa ter plenitude, precisa ter felicidade, isso que foi encontrado. E o estilo de vida dos longevos pesquisados pode ser repetido em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do país, claro que levando em conta questões econômicas, mas as atitudes, os alimentos ou alimentos que são suplementares ou idênticos aos consumidos por aquela população podem ser encontrados em várias regiões do Brasil. A doutora Berenice depois vai falar mais a respeito disso. Alguns pilares do estudo que agora chamamos de trilha da longevidade brasileira. E agora eu convido a doutora Berenice para falar. A doutora Berenice é uma das diretoras do Instituto Moriguchi, integrante dessa pesquisa que já dura 28 anos e vai nos contar os segredos da trilha da longevidade para que a gente possa percorrê-la, né? Percorrer com segurança. Muito bem, então, Márcio, obrigada pela chance de conversar um pouquinho sobre esse assunto. Passa aqui no verde. Tá. Então, eu agradeço a oportunidade. Esse é um assunto bastante caro para mim. O doutor Emílio e a doutora Elizabeth Micolona fundaram um projeto lá em 94, como disse o doutor Emílio. Eu já acompanhei essas pesquisas há uns 14 anos, mais ou menos. O tempo vai passando ligeiro, né? Então, foi muito legal participar disso. E a gente sempre tem histórias bastante pitorescas, como algumas que o doutor Emílio comentou sobre o início do projeto, que foi autorizado pela comunidade lá durante o sermão, durante a missa, né? Mas o legal é que a gente, enquanto equipe do Instituto Moriguchi, estamos lá para aprender com essa comunidade como fazer, né? Como eles fizeram, como eles têm feito para ter realmente essa expectativa de vida que ainda é mais alta do que uma parte dos municípios do Brasil. E a gente está sempre aprendendo com eles e quer que eles nos ensinem, na verdade, o que eles têm feito de diferente para que a gente possa pensar em como replicar isso para outros lugares ou mesmo nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias famílias, né? Mas vocês imaginem que lá, então, várias pesquisas vão acontecendo ao longo dos últimos anos e teve um projeto que foi super interessante que nós fizemos em parceria com o HCOR aqui de São Paulo e com o Dr. Protásio da Lúcia. Foi bem legal, porque esse projeto em especial eu estudava só homens entre 40 e 60 anos e tinha, além de ter esse limite de idade, porque pudessem ser comparados né, de vários grupos de pesquisa, também tinha um limite de peso, máximo e mínimo de peso que esses homens podiam ter, porque a gente estava relacionando com outras doenças cardiovasculares e iam fazer exames cardiológicos mais invasivos e tal. Imagine que teve um dos senhores que foi convidado a participar, que foi lá fazer essa primeira entrevista de triagem com a Neide, que é nutricionista, que a gente vai ver depois.
E ele chegou lá e, pelas medidas, pelos cálculos, né, de peso e altura, o índice de massa corporal dele estava um pouco acima do que era permitido para essa pesquisa, que tinha isso como critério de exclusão, que a gente não poderia mudar. E a nutricionista nele disse, não, tudo bem, seu fulano, né? Daqui a pouco tem outra pesquisa, a gente chama de novo, nisso aqui, tá? Ficou dando uma desculpa, na verdade, para dizer que ele não ia poder entrar nessa em especial. E dele falou, mas vocês estão aqui coletando, né, arrumando pessoas para essa pesquisa até quando? Daí a gente vai fazer essa primeira triagem por mais 2 semanas. Então, me esperem. Bom, resumindo, ele voltou 2 semanas depois, tinha perdido peso o suficiente para que ele pudesse atingir aquele índice de massa corporal para poder entrar na pesquisa. Então, eu gosto de contar essa história para vocês verem o tamanho do envolvimento que a comunidade tem conosco enquanto projeto de pesquisa. Não é só um grupo que vai lá pesquisar dados e pergunta coisas e vai embora. Não, a gente realmente se sente acolhido por eles e parte da comunidade e tem muito envolvimento real com eles, né? Eu sempre brinco que antes a gente até agora, em 2016, nós realmente fundamos o Instituto Moriguchi enquanto CNPJ, mas a gente já tem trabalhado lá, né, há muitíssimos anos. E agora nós temos uma sede que foi construída, foi inaugurada no final do ano passado, mas antes nós atendíamos também em salas provisórias no seminário, no prédio do seminário. Então, isso tudo era muito, né, feito, como é pesquisa no Brasil, feito porque a gente é teimoso mesmo, não que tivesse realmente um ganho vinculado a isso, mas muito vinculado à comunidade. E a parte legal é essa, que as pessoas gostam, e que eu nunca saía de lá, a semana que eu ia atender lá, geralmente sextas e sábados, nunca saía de lá sem uma sacola com laranja, sem bergamota, sem um vinho feito por eles, né? Sem alguma coisa nesse sentido, porque eles têm aquela coisa de retorno, de agradecimento ao atendimento que vinha sendo feito, ainda que muito mais, e a gente estava tendo proveito do que eles estavam nos contando, do que a gente estava podendo ajudar de alguma forma, mas sempre fazia isso quando possível, né? Então, vocês imaginem, senhor, se fosse a esposa dele, né, como eu brinco, mandando ele emagrecer para entrar num terno, para ir no batizado, não sei o quê, nunca que ele fazia isso, ele ia comer mais e engordar mais ainda para não ter que ir, né? Mas como tinha essa motivação de participar, de um envolvimento que, claro, isso também fez com que eles, imagina, esses homens todos, depois que entraram nesse projeto, tinham que ir, né, de Veranópolis a Porto Alegre, é uma distância que não é longa, dá 170 quilômetros, mas como tem uma estrada de serra bastante íngreme, é uma viagem que dura, né, umas 3 horas mais ou menos, eles eram todos agrupados em pequenos grupos e levados para Porto Alegre num ônibus, no sábado de manhã, para fazer um exame lá no Hospital Mãe de Vento e voltar para casa. Então, parecia uma excursão de colégio, né, aquela festa, aquela coisa muito divertida para eles. Então, tem toda essa história também deles se envolverem enquanto coisas que divertidas para eles também participarem, mas vocês vejam que é legal isso de continuar trabalhando lá, porque a gente tem essa sensação de estar envolvido na gênese da história mesmo, de entender daí melhor como é que eles conseguiram fazer isso, né? E esse, se a gente for ver, é um dos pilares. Então, a gente for começar no Mate, depois que quando você trabalha conosco, conseguiu literalmente botar no papel aquilo que a gente já vinha vendo e conversando e sempre falando, mas que a gente fica sempre contando, mas que visto enquanto esse projeto escrito fica bem mais interessante. Então, é claro, como qualquer pesquisa que envolve envelhecimento, a questão de não fumar é um mote bem importante, né? Isso não tem nenhuma pesquisa no mundo que envolve envelhecimento que não vá passar por isso. Depois vem coisas bastante relacionadas com eles também. Eles têm uma dieta, isso é uma colônia que é de origem 95% italiana, então tem um estilo de vida, de comida, basicamente italianos, né, comem bastante, quando a gente for depois polenta e frango e comidas gordurosas e vinho e muita salada, né? Então tem uma comida bastante simples, mas muito rica do ponto de vista nutricional, né, com ingredientes que eles geralmente colhem das suas hortas, né, antes, né, em 94 mais do que agora, porque agora a própria urbanização já está intervindo negativamente nisso, né? Mas uma dieta bastante simples e muito rica do ponto de vista nutricional. E eles têm um hábito de ingerir vinho, pelo menos vinho, para não dizer grapa e alguma outra coisa, regularmente. Isso para eles é realmente parte da refeição, né? Isso não é claro que doses realmente moderadas, porque isso que eles consomem moderadamente, um cálice geralmente no almoço, um cálice na janta, mas são coisas que acontecem regularmente. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque ele está andando. Consigo voltar? Aí. Então, depois na questão de vinho, mas realmente, se eu posso pontuar um ponto importante dessa lista, é a questão de convivência familiar. Todos eles mantêm essa questão de conviver, avós, filhos e netos, geralmente nos mesmos ambientes, nas mesmas casas, ou muito próximos, e um realmente faz parte da vida do outro, né? Não existe uma coisa separada entre as criações.
assim como também o papel deles na comunidade é bastante grande. Estou apontando aqui. Então, a integração na comunidade que faz parte, assim como a convivência familiar disso, eles fazem atividade física que não é academia, né? A gente faz na academia porque a gente está sentado no sofá em casa. Mas eles têm as suas hortas para trabalhar, onde eles mesmos plantam, mantêm, tiram isso, capinam, colhem, lavam, produzem, né? Preparam comida e comem, né? Então, essa questão de preparar a comida para eles já é um exercício, além de manter a sua rotina toda de casa, realmente que eles que fazem. E Veranópolis é um município que a gente brinca de altos e baixos, né? Então, só para ir no mercado e voltar, já faz praticamente o que seria para nós um teste ergométrico, de tanto esforço que é subir uma ladeira e subir, né, descer a ladeira e subir de novo, né, depois de 3 quadras, né? E para missa já é um outro teste ergométrico. Assim, eles fazem vários rounds de testes ergométricos na sua rotina de vida diária, né? Então, essa atividade física, que não é a nossa academia, faz parte da vida deles. E todos eles, na medida do possível, mantêm o seu vínculo com o trabalho, que é claro, né, principalmente sendo trabalhos de áreas mais rurais, mas todos eles, de alguma forma, ou trabalham ainda no seu trabalho rural mesmo, ou ajudam os filhos nos seus comércios, que eles persistem até hoje. A gente estava revendo uma gravação que nós fizemos no Globo Repórter em 2017, e a senhora que estava sendo entrevistada, ela tinha 87 anos e ainda ia todos os dias no seu comérciozinho local, que ela é uma das donas, né? Depois que o esposo faleceu, continuou só ela, mantendo a sua rotina de trabalho. Como a gente já comentou antes, realmente a questão de vínculo para eles com espiritualidade é muito importante. Isso também é um dado muito interessante que a gente tem visto em várias comunidades, várias das Blue Zones e, fora isso, outras comunidades de grandes longevos. O vínculo com a espiritualidade, independente de qual religião que seja, ou mesmo a gente, como diz o Dr. Emílio também, mesmo que não seja vinculado a uma religião especificamente, mas a um propósito de vida, que é o que a gente chama de Ikigai, né? Então, todas as pessoas que têm esse vínculo maior, com propósitos maiores, através ou não da espiritualidade, também é um fator bastante relacionado à questão de vida, de expectativa de vida maior, que é uma coisa bem interessante até para a gente pensar para a nossa própria vida, né? Então, vocês vejam que essa trilha da longevidade, que foi, né, a estruturação do que é o Instituto Moriguchi hoje em dia, ela se baseia em questões absolutamente simples. Se vocês forem ver, a gente não fez nenhuma descoberta da roda de novo aqui. São questões que nós vivemos na nossa rotina, o que a gente vê lá é que isso realmente faz parte da vida deles sempre. E assim, a gente nunca pode esquecer que essas coisas simples podem realmente impactar na nossa qualidade de vida e, consequentemente, na nossa expectativa de vida. Né? De vidas, como diz o professor Moriguchi Pai, de acrescentar anos, a vida aos anos e não apenas anos à vida, que é o que a gente às vezes acaba se preocupando mais com números, mas menos com a nossa qualidade de vida em si. Agora a gente vai passar para o Dr. João, que é um dos outros diretores do Instituto, para conversar um pouquinho sobre a origem do nosso projeto mesmo. Olá pessoal, eu sou João Senger, sou diretor do Instituto Moriguchi, e nós que é responsável pelo projeto Veranópolis, né, que já tem mais de 27 anos, é o projeto mais longo sobre longevidade no Brasil. Então, o Instituto tem o intuito de promover pesquisa, ensino, né, e também tem um braço agora aí, através da Terra da Longevidade, de desenvolver produtos, né, que sejam de acordo com um projeto, através das pesquisas que venham trazer longevidade com qualidade de vida. Isso inclui, obviamente, vários fatores como alimentação, há também produtos que facilitem e que tornem a vida do idoso mais segura, né? Então é um prazer o Instituto estar aí participando da Expo Longevidade e esperamos que a gente possa trazer um pouco de conhecimento e de alguns resultados dos estudos feitos nesses anos todos em benefício da população. Um abraço. Bom, então essa é a sede que nós inauguramos oficialmente em novembro do ano passado, lá no município de Veranópolis, ligado ao prédio do hospital.
Agradecemos as pessoas que nos ajudaram a tornar isso um projeto viável economicamente, né, que tem funcionado muito bem. Esse é o Dr. Emílio, que vocês viram antes. Esse é o pai do Dr. Emílio, o professor Yuki Moriguchi, que veio para o Brasil em 73, no ano que eu nasci, e nesse ano ele fundou o Instituto de Geriatria da PUC do Rio Grande do Sul, né? E desde então a geriatria começou, e só então, na verdade, a geriatria começou a fazer parte da Faculdade de Medicina no Rio Grande do Sul. Até então, a gente não estudava geriatria, né? Então, vocês vejam que as coisas são muito recentes ainda, considerando todo o resto da história da medicina, mas isso cresceu bastante, tem se desenvolvido bastante desde então, mérito do professor Moriguchi, e agora o Dr. Emílio segue nessa mesma linha de pesquisa e de estudos. Então, a gente conseguiu fazer uma estrutura que é relativamente simples. Aí, nesse corredor que vocês encontram, que são várias salas de atendimento tipo ambulatório, onde a gente faz o atendimento e as pesquisas, e tem um auditório pequeno, onde a gente também consegue fazer reuniões, mais ou menos como essa aqui, geralmente abertas à comunidade. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre os dados mais relacionados à Neide, que é nutricionista, mas que tem bastante a ver com a questão nutricional, porque eu acho que é uma coisa importante. A gente sempre tem curiosidade de saber sobre isso, né, de aprender sobre isso. Então, a alimentação, assim como a gente também nós já participamos do projeto agora me esqueci o nome do projeto, mas um projeto que estudou junto aqui com o pessoal do INCOR de São Paulo, a dieta do brasileiro, né, que é um projeto muito bonito, que definiu nosso prato típico de feijão, arroz, carne, salada, como realmente o quão nutritivo isso pode ser, porque a gente tende a pensar que tem que trazer para cá a dieta mediterrânea, algum outro tipo de dieta, para que aí daí sim a gente tenha uma dieta saudável, mas na verdade o nosso prato básico aqui também é muito, muito saudável, muito completo e acessível para a nossa realidade, tanto econômica quanto cultural, quanto da nossa própria produção local aqui, né? Então, claro que, assim como em qualquer lugar, a dieta se baseia, né, no que a gente tem de produção local. Não adianta a gente achar que uma dieta vai ser super especial trazendo, sei lá o que, de fora, né? Isso não faz muito sentido. Então, agora a Neide vai conversar conosco um pouquinho sobre alguns desses levantamentos que foram feitos lá. Da longevidade com qualidade de vida dos idosos de Veranópolis é uma alimentação saudável, variada e equilibrada. Através do estudo, né, de acompanhamento de 28 anos, identificamos que os idosos, né, tinham uma alimentação equilibrada com todos os nutrientes, tanto de proteínas, de carboidratos, de lipídios, vitaminas e sais minerais, que eles ingeriam conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Esses nutrientes, eles são oriundos de alimentos, principalmente orgânicos, que os idosos mesmos, né, plantavam. Então, como vegetais, frutas, legumes, que são ricos, né, em vitaminas e antioxidantes. As fontes oriundas de proteínas, né, eles mesmo criavam os seus animais, né, como a vaca, aí já tinham o leite, já tinham o queijo, e também a carne de porco, né, criavam as galinhas caipiras, já tinham seus ovos, e também, né, plantavam o milho, o arroz, né, o trigo, né, que são fontes de carboidratos complexos importantes para a saúde. Também consumiam castanha, nozes, amendoim, né, que são fontes de gorduras boas. E junto, né, com toda essa alimentação equilibrada, variada, orgânica, eles consumiam o vinho tinto, né, que o vinho tinto hoje ele é comprovado, né, cientificamente com vários antioxidantes, e um dos principais é o resveratrol, muito importante para a prevenção de doenças cardiovasculares, mas consumido de uma forma moderada. Então, toda essa alimentação variada, orgânica, rica em antioxidantes, hoje ela é bem comprovada cientificamente para uma boa qualidade de vida. Um dos fatores da longevidade com qualidade de vida. Então, a partir desses aprendizados que nós tivemos, também surgiu esse nome Longevidiet, que junta algumas dessas dicas da alimentação lá da comunidade de Veranópolis dentro do que a gente tem enquanto realidade nossa, né?
que teu alimento seja teu remédio seja teu alimento. A gente sempre brinca que o melhor lugar para comprar vitaminas é na fruteira, não na farmácia, né? Mas isso, por mais que as pessoas insistam em querer comprar potezinhos, a gente aprende cada vez mais que não é assim que funciona. Então, essa é uma base de uma alimentação que seria saudável e adequada para cada um de nós, né? Eu tô aqui. Então, lá, como a Neide comentou, eles produzem geralmente as suas próprias verduras e legumes, então a questão de não ser expostos a agrotóxicos é um fator realmente bem importante, né? Além da questão nutricional em si. Ingerem bastante água, e geralmente as águas de lá vêm de fontes, não que seja um limitador, né, para nós, mas a gente não tem esse acesso, mas sim, é uma questão de tempo, de questão de consumo mesmo. Eles geralmente produzem também seus próprios carboidratos. Imagina que lá, numa comunidade italiana, o consumo de farinha de trigo por polentas ou por pães, né, tem uma expressão bastante grande em termos de quantidade, mas eles também produzem vários outros cereais e batatas doces e mandioca. Lá no sul a gente come bastante aipim ou mandioca, né? A gente come bastante pinhão nas épocas também, que é uma coisa também bastante nutritiva e bastante saudável. Desculpa, eu pulei aqui as proteínas, mas vocês viram como a Neide comentou, que as fontes de proteínas são bastante vastas e eles não têm nenhum tipo de restrição, né? Eles comem proteínas de todas as formas, né? A questão, de novo, é que são geralmente as galinhas criadas nos seus pátios, os porcos criados nas suas mini estruturas residenciais da zona rural, e os ovos são geralmente ovos produzidos ali, então a qualidade desses alimentos é muito boa, né? Além do ponto de vista de produção e de acesso, eles também têm uma qualidade bastante boa. Uma outra coisa que eles consomem bastante, porque é uma coisa que a gente tem bastante no sul, são as sementes, os grãos, né? Então, essas sementes, essas castanhas, essas nozes, essas coisas todas, o próprio pinhão, a gente acaba comendo bastante, por exemplo, na região nas épocas de inverno, e também são alimentos bastante importantes do ponto de vista nutricional. Mas, como a gente estava comentando, a gente tem uma variedade bem grande de oferta, tanto de sementes quanto de frutas, espalhadas pelo Brasil, né? Então, não necessariamente a gente precisa comer bastante que a gente tem lá no sul, que são as amoras, as pitangas, mas se a gente comparar com o norte, a gente tem, né, açaí, o umbu, ou outras frutas que são igualmente ricas do ponto de vista nutricional, mas que são mais características de cada uma das nossas regiões, né? Então, a gente não está propondo uma uniformização de dieta para o Brasil, porque isso não funcionaria, porque a gente tem coisas sazonais que respeitam o próprio clima, a região do nosso país. Mas a gente tem opções espalhadas pelo país que são impressionantemente ricas e que a gente pode adaptar para cada uma das nossas regiões, né? Então, facilitar muito mais o acesso a esse tipo de alimentação mais saudável. Eles usam bastante, isso sim, uma coisa bem hábito de lá, de ter nas suas hortas também muitos temperos plantados, né? Então, é salsinha, cebolinha, orégano, é sálvia, alecrim, manjericão, qualquer outro tipo de coisa que a gente tem ouvido falar, eles têm lá plantados e usam bastante na sua rotina. E isso também tem um impacto bastante importante do ponto de vista nutricional. Além de ajudar a diminuir o consumo de sal, né? Então, as comidas ficam muito saborosas e muito saudáveis, porque tem uma quantidade baixa de sal e de outras coisas assim. Leite e derivados também são produzidos e consumidos em bastante quantidade. Então, vocês vejam que, se a gente for analisar de uma forma geral, não existe nenhum tipo de restrição aqui de consumo, né? E nem a gente pretende que faça isso. Mas as fontes são bastante boas e as quantidades também são bastante boas, considerando que eles têm um nível de atividade física na sua rotina bastante intenso, né? Então, eles produzem bastante e comem bastante. A maçã, lá também, além de terra da longevidade, Veranópolis é conhecida como terra da maçã. Existe uma feira que é bem importante, comercial, que chama FEMaçã. E a maçã é produzida lá de várias formas. Eu adoro tomar chá de maçã lá, porque eles fazem o chá de maçã com essa maçã desidratada e deixam de molho a maçã desidratada de um dia para o outro, até no outro dia ferver e daí servir esse chá. Pense numa coisa gostosa. Eu adoro café, mas lá em Veranópolis eu tomo muito chá de maçã, porque é realmente muito saboroso. Além de que a maçã, a gente sabe, assim como a uva tinta, né, tem bastante quantidade de resveratrol, então também acaba tendo esse impacto, essa questão de ser bastante saudável para a nossa saúde, de uma forma já quase tanto quanto a uva, que eu pulei aqui agora, a uva
da produção de vinho. Eles consomem, né, geralmente nas suas próprias produções locais, um vinho que às vezes não é muito palatável para o nosso paladar. Hoje em dia eles são um pouco mais exigentes com relação ao sabor, mas são uvas comuns, que a gente sabe também que a uva Isabel, que é a uva mais comum, tem uma quantidade mais alta, inclusive, de resveratrol, né? Então, nesse sentido, o vinho pode até não ser tão saboroso como outros que a gente tem acesso mesmo lá, ou vinhos aqui da América Latina, mas do ponto de vista nutricional eles são bastante ricos, então isso é uma coisa que ajuda bastante. Mas é claro que também tem a questão de consumo moderado, cada vez a gente vê mais a relação do consumo de álcool com outras doenças, né, com câncer e outras coisas assim. Então, nunca esqueçam da questão de moderação, né? Não é porque seja saudável que a gente vai liberar uma quantidade, que a gente vai ser saudável tomar quantidades maiores, que não vamos falar nesse sentido. E agora, cada vez mais, a gente tem falado sobre a questão no sul, principalmente dos azeites. É claro que o azeite de oliva não era uma constante no projeto Veranópolis inicialmente, mas isso é uma cultura que vem crescendo bastante e que também está associado à saúde, né? Eles consumiam antes outras oleaginosas, como a gente comentou antes, nas sementes, que também têm essas mesmas propriedades. Então, agora está se acrescentando o azeite de oliva como uma outra opção nessa lista. Então, são dietas bastante ricas e bastante variadas, né? E que podem ser adaptadas, se a gente for ver, para cada uma das nossas regiões do Brasil, considerando a sazonalidade e a produção mais local desses alimentos. Então, vocês vejam como é legal saber que a gente pode ter uma dieta saudável do brasileiro. A gente não precisa mais pensar que só a dieta mediterrânea que seja boa, que a dieta deste que seja boa, que a dieta daqui ou dali que sejam boas. A gente tem uma dieta padrão do brasileiro que vai ser separada, vai ser, né, regionalizada, digamos assim, mas pode ser igualmente nutritiva e saudável para nós. Então, claro, a gente não está preconizando que ninguém mude seu hábito alimentar se houver alguma restrição, mas agora eu vou a palavra para o marketing, de marketing para o Martin conversar conosco. Obrigado, doutora. Muito bem apresentado. Vale fazer um comentário, né, que o Rio Grande do Sul é um clima, não é o clima mais adequado para o cultivo de uva. E mesmo a uva Isabel, produzida na Europa, que é uma uva americana, ou nos Estados Unidos, ela tem menos resveratrol do que a produzida no Rio Grande do Sul por conta do clima. O resveratrol ele é uma proteção que a videira gera contra o frio extremo, os fungos, ou seja, é a proteção da própria uva e que a gente acaba tendo benefício com ela, com esse tipo de uva. Muito bem. Terra da longevidade, produtos e negócios. A gente ouviu a história da pesquisa do Projeto Veranópolis, as atividades do Instituto Moriguchi, que tem o foco em pesquisa, pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas e continuará assim, em atendimento à comunidade. Nós criamos um braço de negócios que faz a ponte entre pesquisas e a indústria. E esse é o objetivo agora dessa apresentação que eu vou fazer para vocês. Eu vou rapidamente aqui mostrar um vídeo que resume o que a gente está fazendo, o projeto do Terra da Longevidade Negócios. O site, para quem quiser conhecer mais, e também muitas informações que foram apresentadas estão lá, né? Então, a gente quer promover o
Lifelong Wellness, bem-estar ao longo da vida, que é uma nova categoria, que é o grande segmento que o mercado hoje está procurando. Está muito atento às oportunidades, tanto em conhecimento quanto em produtos e serviços. Então, queremos ser a ponte entre pesquisa acadêmica e mercado. Vale a pena só voltar aqui. Essa aqui é a ponte que liga Veranópolis, tá? Essa aqui é o Rio das Antas, no Rio Grande do Sul. Quando a doutora Berenice vai a Veranópolis, uma vez por semana, ela passa por essa ponte, e vocês, quando forem, também passarão por lá. E outra curiosidade, quem foi a Gramado já tomou um café colonial, aquele vinho na jarra que vocês tomaram é um vinho da uva Isabel, tá? O vinho tinto, só para vocês saberem. Então, é um vinho mais frutado, é um vinho que tem um buquê. Se eu fosse falar agora como enólogo, eu ia dizer... É um vinho que, em vez de trazer notas de couro, ele traz notas de uma mesa grande com a família, rindo, netos, gente feliz. Esse é o blend, né, vamos chamar assim, da uva Isabel. Então, indústrias especializadas nos seus segmentos, projeto Terra da Longevidade, produtos com propósito genuíno. Esse é o nosso propósito. Consistência histórica agregada à marca, é isso que a gente está trazendo para o mercado, né? A gente contou um pouco da história, a gente quer, de uma forma ética, tranquila e séria, trazer isso para o mercado. Constante geração de conteúdo, promoção editorial, medicina e ciência do envelhecimento bem-sucedido, muita informação, né? Nutrologia focada no bem-estar para o envelhecimento, pesquisa e inteligência de dados comportamentais do mercado 60+, que é uma atribuição que a nossa unidade de marketing traz. Então, a gente, quando leva um projeto ou desenvolve um projeto para compor uma linha ligada ao bem-estar, ligada à alimentação, como alguma indústria, a gente já leva também conhecimento. Conhecimento do comportamento do novo consumidor 60+, referência do marketing e inovação, preceitos éticos e rígidos, 28 anos de trabalho pela vida longa, plena e feliz, e o Lifelong Wellness, né, que é um conceito que a gente... Quem digitar na internet Lifelong Wellness, bem-estar ao longo da vida, vai ser redirecionado ao site do Terra da Longevidade. E era mais ou menos isso, mais ou menos não, era isso, né, doutora, que a gente queria apresentar. Esse é um projeto que já existe há bastante tempo, mas nesse conceito onde a gente quer tornar uma informação mais simples, mais fácil, mais multiplicável, né, mais escalável, é o primeiro passo que a gente está dando, e a gente agradece a vocês por estarem aqui nos apoiando, nos incentivando, e vocês vão ouvir falar bastante de agora em diante desse projeto. Muito obrigado. Agradecemos muito a participação de vocês.